Queridos, essa noite é especial porque Deus está nesse lugar. Aleluia. Mas além de Deus estar nesse lugar, Deus também nos permitiu receber nessa noite uma pessoa muito de Deus, que nos abençoou já hoje pela manhã na Assembleia, nos abençoou na escola de oração, foi uma bênção. Eu tenho certeza que será uma grande bênção também. Ela abriu o coração para estar aqui junto com a gente, recebeu prontamente o convite. Ontem foi o aniversário dela, ela viajou no dia do aniversário para vir para cá, para abençoar a gente. Então isso é só Deus que pode fazer esse tipo de coisa, aleluia. Então eu gostaria que nós recebêssemos com muita alegria a nossa irmã Kelly Subirá, por favor. Kelly, fica à vontade. Eu não vou falar muito porque a gente quer receber muito, né, irmãos? Ela é a esposa do Luciano. Quantos se lembram do Luciano Subirá aqui? Então, só que ela é mais legal que ele. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse dia todo. Tem sido um dia muito gostoso na presença do nosso amado. Então, eu sou casada com o Luciano. Nós temos 2 filhos, o Israel de 16 anos. O menino que me inspira a amar o Senhor, e a Lissa, de 13 anos, que também é uma adoradora, assim, uma caixinha de música para Deus, e tem sido uma aventura, né, ser pai de 2 adolescentes, pais, né, que somos, mas nós amamos viver em família para Deus, né, e nós somos pastores também em Curitiba, na comunidade Alcance. Essa sou eu, um pouquinho de mim, né? Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com o tema Guiados pelo Espírito. Aleluia! Vamos abrir em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Aleluia! Quero começar contando uma historinha. Eu, desde quando era pequena, eu sonhava viajar. Eu nasci numa família que não tinha tantas condições assim para estar viajando. Peguei carona com tia para ir para a praia, com amiga. Fui desde cedo começando a realizar uma parte desse desejo de poder viajar. Mas quando eu era adolescente, eu olhava assim para a minha situação e falava, como que será? Mas eu quero viajar. Aos 15 anos eu conheci Jesus, ele entrou na minha vida, assim, eu e o Espírito Santo temos formados uma dupla joia desde então. E eu comecei a crer que os sonhos são possíveis e, sabe, que no Senhor a gente pode viver grandes coisas. Mas a minha realidade ainda não tinha mudado, então eu tinha planos de ser mochileira. Eu pensava de pôr a mochila nas costas e sair viajando. Mas aí Deus tinha outros planos, então eu casei com um Subirá. E um homem com rodinha nos pés. E eu tenho tido, através assim, de estar casada com um homem cujo ministério, né, ele tem estado em tantos lugares, eu tenho tido a oportunidade de conhecer cada lugar tão especial do nosso país, que é um país maravilhoso, né, e eu tinha um sonho desde novinha de conhecer Paris, eu encafifei com Paris, né, e eu recortava todas as fotos. Eu não sei se aqui também as adolescentes teve épocas assim, de encher a agenda de coisas, a minha agenda quase não fechava, mas eu colocava, se eu assistia um filme que tinha uma cena de Paris, eu voltava a fita, na época era fita, né, gente? E assistia de novo, e eu tinha esse sonho, assim, muito forte. Quando o Luciano, uma das viagens que ele fez para a Europa, ele só fez uma escala, passando em Paris, e ele me ligou, eu lembro que era bem cedinho, eu atendi o telefone, e ele falou, adivinha onde eu estou? Eu meia dormindo, aonde você está? Ele... Eu estou na torre. Eu, que torre? Ele, a torre. Eu, você está na Torre Eiffel? Ai, você está... Sobe por mim. E ele teve um momento assim romântico. Ele falou, eu subirei com você. Aí começou já a tocar aquela música. Tararara. Eu, ai, que lindo, vamos subir juntos. E ele disse que ele desligou o telefone e falou, Deus, o que eu fiz? Eu prometi que eu vou subir com ela na torre, agora o Senhor tem que nos ajudar nisso, dá uma força, Senhor, deixa eu trazer essa mulher aqui. E quando nós estávamos comemorando, acho que foram 10 anos de casados, nós tivemos a oportunidade de estar em Paris. E eu fiquei tão feliz, o Luciano estava indo ministrar em outro país, mas passamos por ali, ele explicou para os irmãos que estavam convidando, falou, olha, eu preciso parar nessa cidade. Nós ficamos 2 dias, eu fiz o Subirá andar tanto.
Tanto. Nós chegamos, era assim no final da tarde, e nós tínhamos feito a viagem toda. Eu falei, Luciano, eu preciso ver a torre de perto. E tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Daí nós estávamos num lugar que a gente olhava e a gente via a torre do lugar que nós estávamos. Paris é uma cidade bem plana. Então eu conseguia ver, eu falava, Lu, é logo ali. Só que logo ali demorou quase 3 horas para a gente chegar andando. Né? E foi uma longa caminhada, mas foi muito especial. E essa passada assim por lá, a gente estava com pouca grana, fizemos aquela versão, sabe, turismo mais econômico. Nós pegamos um mapa da cidade e pegávamos os metrôs e andávamos, e a gente saía num lugar com aquele mapa e falava, será que aqui é aqui? Acho que aqui é aqui. Não sei direito. A gente tentava se situar e foi uma aventura, foi muito especial, né? Foi um presentaço, assim, eu fiquei muito realizada. Mas nós tivemos alguns momentos assim de tensão. Nós não sabíamos exatamente como nos portar na cidade, estávamos sozinhos. Então a gente pegou um trem, eu me lembro, uma noite, num horário que era tipo 10h30. Mas quando a gente falou a rota que tínhamos feito, o pessoal falou, vocês são malucos, não se pega. A gente não sabia. Começou uma briga de uma gangue assim, dentro do metrô, assim, e a gente ficou assistindo, assim, com a mãozinha segurando um do outro, orando em línguas, assim, a gente... Tipo, a nossa viagem romântica, Deus, não deixa acontecer nada. E foi assim, mas foi muito gostoso, muito especial. Eu lembro que eu queria conhecer os lugares, eu lembro de olhar assim com aquela curiosidade, e foi, mas eu voltei muito feliz. Mas alguns anos depois, participamos de uma excursão para Israel. E à volta, passaremos por um paizinho da Europa, França, uma cidadezinha, Paris, e lá estava eu de novo. Né? E eu falei, ai, Senhor, que coisa boa, estou nessa cidade maravilhosa de novo. Mas agora nós tínhamos um guia. E, gente, pensa a diferença de ter um guia. A gente entrou no ônibus e ele começou, olhem à direita. Aí a gente só olhava, o serviço era olhar. Essas ruas menores mostram a parte da cidade antiga. Vocês estão vendo? Olha aquele jardim, prestem atenção. Olha a estátua que está ali. Sim, é o pensador. Isso aqui a gente... E nós fomos fazer algumas visitas. Eles falavam, vocês podem ficar aqui do ladinho, que eu estou providenciando as entradas. A gente... olha só. Pegava o papelzinho e entrava. E eu lembro que nós fizemos uma visita ao Castelo de Versalhes. Eu amo castelo, amo história, amo arquitetura. Então, ele falava, olha para cima. A gente olhava, essa pintura foi realizada. Olha para a porta. Gente, era a explicação de tudo. Sabe? Foi tão gostoso, foi tão especial. Né? A gente falava, podemos fazer isso? Ele falava, não façam. Não se costuma fazer isso aqui nesse país. A gente, ok. Né? Vamos fazer. Não é assim. Eu sei que nos marcou. E onde eu voltei, eu estava ainda debaixo daquele impacto, assim, de falar como é legal quando a gente pode viver uma coisa assim que a gente espera e que a gente curte. Falei, ai, Deus, obrigado. Eu estava tão impactada com tantas informações e eu falei, ai, que mimo foi aquele ter um guia. E aí o Senhor falou comigo. Ele falou, você percebeu a diferença? Eu falei, foi notável. Ele falou, eu quero ser esse guia para você. E aí eu fui assim, ministrada demais nesse tempo com Deus. Ele falou, porque assim como você não tirava os olhos... Gente, eu confesso, sabe aquelas que não quer perder o guia de vista mesmo? Porque como eu gosto muito de história, eu ficava naquele assim, tipo, ele movia, eu ia junto, empurrando, porque eu queria ficar perto dele para poder escutar o que ele estava falando. Né? E às vezes nós éramos um grupo grande e tem aqueles que não estão nem aí para o teto, para a porta, eles não queriam saber. Então eles ficavam tirando foto longe, conversando. E a turma do fundão não cooperava para a gente poder ouvir o guia. Então eu fiquei mesmo, eu ficava ali, eu falava, Luciano, fica esperto, vai andar. E eu ficava de olho sempre na cabeça dele, assim, né? Porque era uma multidãozinha, uma pequena multidão, então eu ficava assim, não querendo perdê-lo de vista. E o Senhor falou, eu quero essa atenção para mim. Quero que os seus olhos estejam diligentemente, assim, voltados para a minha direção, para a minha instrução. Né? Então, foi uma palavra muito forte para o meu coração. E eu sempre me lembro disso quando eu estou percebendo que as minhas emoções estão muito afloradas, que os meus projetos pessoais estão muito fortes. Eu falo, não, está errado. Eu não sou guiada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu sinto. Eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Né? Eu preciso voltar, parar e realinhar, porque não dá para seguir
de outro jeito. E eu quero falar, então, nessa noite, sobre alguns benefícios de se ter um guia. O primeiro que eu quero falar é a questão de ter segurança. Gente, nós vivemos dias onde tantas histórias que mostram que nossa segurança é bem frágil. Nós temos uma segurança que nós queremos que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, daqueles que o amam e os livram. Então, essa segurança é maravilhosa, funcional, mas a nível de país, a nível de estrutura, nós vivemos dias bem difíceis. Eu não sei eu acredito que aqui, como tantas outras cidades, a gente escuta aquelas tristes histórias, porque por causa de droga, vem aqueles meninos, moleques com arma, dão tiro a troco de nada, e você vê tantas coisas acontecendo que nós não gostaríamos de ver, mas quando nós temos realmente uma direção de Deus, nós podemos provar de um nível de segurança diferenciado. Eu me lembro que um dia eu estava buscando meus filhos na escola, quando morávamos numa cidadezinha no interior do Paraná, chamada Irati, e eu sempre fazia o mesmo caminho. Meu marido, ele tem uma personalidade bem diferente, assim, ele gosta de mudar sempre, então ele nunca faz as mesmas rotas, porque ele enjoa bem rápido. Mas o meu jeito de ser, eu não tenho problema. Eu fazia o mesmo Z, assim, que saía todo dia, a mesma coisa. E eu saí, lembro que aquele dia tinha dado uma chuva muito forte, eu demorei alguns minutos para conseguir sair de casa, mas eu estava preocupada com o horário, porque eu sou pedagoga, já trabalhei em escola, e eu sei como eles falam daqueles pais que demoram para buscar, sabe? Cristãos, busquem os seus filhos no horário. Isso também é testemunho. E aí, como eu sei como funciona do outro lado, eu falei, gente, eu não vou poder esperar parar esse negócio, eu vou sair. Então, eu esperei dar uma baixadinha e sair para buscá-los. E eu estava fazendo o meu caminho de sempre, eu escuto uma voz tão forte, vira à direita. E foi forte, eu virei à direita. Depois eu falei, mas por que eu virei à direita? Mas eu ouvi para... Daí dei uma volta, cheguei, peguei as crianças, e quando eu estava voltando no lugar que eu estaria passando, no mesmo horário, tinha tido um acidente de trem, envolvendo uns 4 carros ali. E aí eu agradeci a Deus pelo livramento, e eu fico pensando quantos livramentos nós nem conhecemos. Quantas vezes, a gente às vezes reclama, por que aconteceu isso? Eu não pude sair do jeito que eu queria, que eu tinha planejado. Mas às vezes Deus está nos poupando de algo. Então, assim, a gente não entende, a gente não consegue compreender a extensão do amor de Deus, do cuidado de Deus. E eu me lembro desse dia de poder ter realmente tido, assim, uma gratidão no coração. Não sei se eu estaria passando exatamente, assim, no sincronizado, ou se foi só pela questão, talvez eu teria ficado presa, se fosse um pouco depois, não conseguiria passar. Enfim, eu pude ver o amor de Deus, a segurança que Ele me proporcionou naquele momento. Eu me lembro quando eu era jovem, alguns anos atrás, bem jovenzinha, naquela fase de decidir se caso, se compra uma bicicleta. E eu tinha começado a namorar o Luciano, mas eu também estava começando a faculdade, eu casei com 19 anos, era uma menina mesmo, gente? Agora que eu estou com 39, 20 anos mais tarde, eu acho que eu era uma criança, mas na época eu achava que eu era super madura, Mas eu estava decidindo e eu pedia para minha família, eu falava, pai, mãe, o que vocês falarem eu vou obedecer. Vocês acham que eu devo casar? Vocês acham isso? Eu queria uma palavra. E meus pais falaram, Kelly, nós gostamos muito do Luciano, mas essa é uma escolha que é tua. É você que tem que fazer. E eu falava, mas vocês não podem, pelo menos, assim, dar uma direção, uma palavra mais clara? E minha mãe falou, olha, eu vou orar com você, e vamos pedir para Deus falar com a gente, e eu vou pedir para que Deus fale com você. E, na época, o casamento envolvia também a escolha do curso na faculdade. Então, na cidade na qual eu moraria, se me casasse, não tinha algumas opções que eu teria no estado de São Paulo, da onde eu era. E eu tinha feito os vestibulares, já tinha passado, eu tinha feito as matrículas e eu precisava escolher. E eu lembro que uma noite eu sonhei que eu estava debaixo de uma árvore frondosa, ensinando crianças. Um dos cursos era pedagogia. E aquela noite eu acordei com o coração tão feliz, assim, invadido por uma paz. Eu comecei a ver Deus me direcionar. Mas quando a gente está tão em dúvida, às vezes só um sonho não dá, gente? Precisa mais. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos a sabedoria, então você escuta eu fui para o meu pastor e fui ouvindo pessoas que eu considerava sábia, mas eu acordei assim com aquele sentimento, Deus falou comigo, falei, Deus, mas eu preciso mais. E aí minha mãe teve um sonho, e minha mãe me chamou e falou, Kelly, minha mãe estava chorando, e ela falava assim, você vai embora, você vai casar.
ela tinha entendido Deus falando com ela. E nesse sonho ela via um trem que passava muito rápido, e quando chegava, eu estava numa estação parada, assim, e quando chegava perto de mim, o trem ficava tipo efeito Matrix, lento. Ela me via pulando dentro do vagão, com o trem ainda em movimento, mas nessa hora ficava a câmera lenta, e ela disse que ela me via caindo dentro do vagão, e era todo almofadado. Então ela me via assim sendo muito bem recepcionada, nada, zero impacto, assim, tipo, e o trem voltava aí rápido. Foi esse o sonho. Mas Deus falou com ela, falou, é o momento, parece cedo, parece rápido, mas eu estou nisso. Então ela acordou e ela falou, Kelly, é isso. É isso, você vai. E ela ficou o dia inteiro chorando. Ela falou, você vai morar longe de mim. Eram 900 quilômetros. Né? E a gente não tinha facilidade de avião e tudo mais. E ela falava, vai ser tão longe. Ai, foi aquele dia do chororô. Mas, por outro lado, uma alegria e uma segurança de ver Deus nos dirigindo, sabe? Mostrando aquilo que estava no coração dele, que era o momento para a minha vida. Lá em João 16, no versículo 13, a palavra de Deus diz, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Né? Então, eu amo saber que nós temos um Deus que não permite que a gente ande debaixo do engano. Né? Ele nos guia em toda a verdade. Como é gostoso, como é bom poder descansar num Deus assim. Às vezes a verdade dele nos cutuca, sabe? Às vezes dói, né? Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, ela não é flexível. Os princípios são princípios, ponto. Né? Ela não é assim, ela não se molda segundo a nossa própria vontade. Eu já tive alguns aconselhamentos que eu tinha vontade assim de chorar, de compaixão, sabe? De jovens mulheres que se embarcaram numa aventura, numa canoa furada, muitas vezes conhecendo o Senhor e a palavra, se casaram. E eu lembro de uma jovem que casou por interesse, e ela falou, olha, eu não via assim, eu achava que Deus estava respondendo a minha oração de ter uma vida tranquila, porque eu sofri demais toda a infância com, né, falta de recurso, mas estava vivendo assim, algo terrível dentro do seu casamento, casou com um homem ímpio, né, mas... E ela falou assim, olha, agora eu estou decidida, eu não quero mais. E eu falei, ok, você tem o direito, mas você não pode se casar novamente. Ela, o quê? Como assim? Né? Então, assim, essas coisas, esses princípios que não são, sabe? Não se manda, tipo, não posso agora acabar por incompatibilidade, devo agora começar de novo. Isso é o mundo que faz, que não tem uma direção clara, nós temos. E nem sempre a verdade vai ser tão legal. Assim, às vezes ela não é tão legal, mas ela é verdade. E ela é firme, ela é constante, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Né? E isso traz segurança ao nosso coração. Lá no Salmo 32, no versículo 8, eu amo esse texto, que fala que o Senhor fala, guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos de Deus. Que olhos são esses? Olhos que vêm através da parede, que vêm no escuro, que vê se dentro do armário, vê tudo. Não tem como esconder nada de Deus. Tem uma frase que a gente nunca vai poder falar para ele, é surpresa. Não dá para fazer surpresa. Né? Ele já sabe, ele já conhece todas as coisas. E eu gosto de pensar que são esses olhos que nos guiam, sabe? Um olho que vê o futuro, que vê lá na frente. Ele sabe o que é melhor. Né? Então, todas essas verdades acerca do nosso Deus mostram que a gente pode realmente descansar nessa segurança que Ele nos transmite, né? Que Ele passa. O Salmo 23:3 fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Né? E a vereda da justiça é uma vereda de retidão, daquilo que é certo, daquilo que é correto. Glória a Deus por isso. Né? Um outro benefício, então, de ter um guia é poder usufruir do conhecimento desse guia. E eu amo um texto da Palavra de Deus que está lá em João 14:26, que diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria acerca de todas as coisas. Sabe, todas as coisas são todas as coisas. Hoje pela manhã eu compartilhei uma experiência que eu tive com o meu filho na questão de matemática. Ele estava com muita dificuldade, nós pedimos ao Espírito Santo, em pouco tempo ele se tornou o tutor, né, dos amigos, assim, porque ele começou a dominar. E o Espírito Santo é aquele que nos ensina como ser pessoas melhores, como ser esposas, maridos, profissionais, todas as áreas. Né? Ele esse tipo de característica de Deus assim, é algo que eu acho demais. Eu me lembro que quando me casei, como falei há pouco, com 19 anos, eu queria muito ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma esposa que agradasse o coração de Deus. Mas a gente
Sabe, às vezes, eu lembro que eu li um livro um tempo atrás que eu gostei bastante, que chama-se Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Né? E eu achei bem interessante porque ele fala que as pessoas, quando se apaixonam, ela olha para a outra parte como se fosse uma pulga olhando para um cachorro. E ele fala, tá ali a minha fonte de provisão, a minha fonte de abastecimento, né? Vai ser meu melhor amigo, vai ser tudo, e vice-versa, né? O homem olhando para a mulher olhando para o homem. E aí, quando casa, rapidamente descobre que tem duas pulgas ali, mas não tem nenhum cachorro. Ninguém apto para abastecer o outro. Né? E um casal cristão, eles têm essa grande saída na sua relação de poder voltar os olhos para Deus e entender que Ele é fonte de abastecimento. Ele é aquele que nos sara, né, nas nossas feridas, que nos abastece nas nossas emoções e nos leva a provar coisas melhores nos nossos relacionamentos, né, em todas as dimensões de relacionamento. Mas quando nós nos casamos, éramos duas pulguinhas. E a gente rapidamente começou a ver isso. Eu lembro que eu trabalhava numa escola com 11 aluninhos de 2 e 3 anos. Eu não tinha auxiliar. Quem é mãe sabe o que é cuidar de uma criança dessa idade. Eu cuidava de 11 durante 4 horas. E era trocar fralda, dar mamadeira, dar copinho. Era uma alegria. Só que eu chegava em casa, eu não sabia nem quem eu era direito. Eu falava que eu tinha um momento que eu precisava de uns 40 minutos só para recompor, tipo, fazer de novo lembrar quem eu era, o que eu fazia, porque eu ficava muito cansada. E o Luciano já estava no ministério. E trabalhar com pessoas, trabalhar no ministério é uma honra, é um privilégio, fazemos por amor a Deus, mas desgasta a gente. Sabe, é difícil alguém marcar um horário com você para contar a bênção. Então, a gente só trabalha basicamente ouvindo problemas, e é o nosso lugar, a gente entende, nós nos dispusemos a servir a Deus dessa forma, mas o Luciano chegava também muito cansado. E eu me lembro que no comecinho do casamento, algumas vezes ele falava, ai, estou tão cansada, eu falava, estou mais. Ele dizia, ai, estou com dor de cabeça, eu falava, nossa, a minha está doendo mais que a sua. E assim, era um campeonatinho de pulguinhas, assim. E eu lembro que eu comecei a orar, falando, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ensina. Então, algumas vezes, quando ele chegava e falava, estou cansado, eu escutava. Pergunta como foi o dia dele. Eu falava, Deus, o Senhor está do lado dele? E o meu dia? Como assim? Tipo, o Senhor ama mais ele? Por que eu tenho que perguntar? Ele não pergunta para mim, aquela coisa assim, difícil, né, gente? Mas eu comecei a falar, puxa, eu tenho orado, né? Eu vou obedecer esses impulsos. E eu falava, amor, como foi o seu dia? E às vezes ele falava, ele contava, e eu sentia assim, o Espírito Santo falando, gente. Faz um cafuné nele, dá atenção, faz aquilo que você queria para você. E eu chamava ele e falava, vem cá, amor. Eu falava, ai, Senhor, o Senhor está apelando, Deus. Eu preciso tanto desse cafuné, mas eu vou fazer. E, à medida que nós começamos, ele também orava na outra parte, falando, Deus, me ensina a ser um marido segundo o coração de Deus. A nossa pulga, a pulga Haddad, foi perdendo a expressão, né? E fomos sendo moldados segundo o coração de Deus como marido, como esposa. Temos sido treinados, admoestados desde então, né? E melhorando sempre naquilo que nós podemos. Mas o Senhor pode ensinar a gente a ser marido, esposa melhor. Né? Eu pude provar isso na minha vida. Eu me lembro que eu sempre, desde que eu tive os meus filhos, antes de tê-los, eu falava, Deus, eu quero ter filhos para realmente instruí-los do Senhor, sabe, para ser uma inspiração para eles, me ajuda, me dá sabedoria. E eu sempre orava. E eu me lembro quando o Zé era bem pequenininho, e eu engravidei da Alissa quando ele tinha 2 anos e pouquinho. E a gente começou a trabalhar essa questão, olha, você está crescendo, você é grandão. Quando a Alissa nasceu, ele tinha 3 aninhos. Mas a gente falava, é tão legal, olha que dó desse bebê. Mas tudo que precisa na fralda, nem consegue ir no banheiro. Você consegue ir no banheiro, é super legal. E a gente foi trabalhando essa questão do ser grande, como é legal, para que ele entendesse, né? Não ficasse 2 bebezinhos, que acontece, né? Porque às vezes viram 2 bebês. A criança que já não bebia na mamadeira, quer mamadeira. E a gente começou a trabalhar para ajudá-lo nisso. Só que ele acreditou demais que ele era grandão. Então eu falava assim, filho, vem cá que a mamãe vai pôr o sapato. Ele falava, eu coloco o seu grandão. E ele queria fazer tudo sozinho. Ele queria, assim, ele se tornou assim, tão independente. E às vezes eu queria pegá-lo no colo e ele falava, não, mãe, eu sou menino grande. Eu falava, não, mas eu quero pegar você. E aí beijava, abraçava, forçava, mas ele não queria muito. E teve um dia que eu estava lá, aquele momento de rush para a dona de casa, a hora do almoço. Eu lembro que eu estava com várias panelas ligadas na minha frente, né? Tudo borbulhando, e Israel chega. A Alissa, aquele dia, era bebezinha, estava com cólica, alguma coisa, ela não parava de chorar desde cedo. Eu estava bem no meu limite, assim, orando, falando, Senhor, me ajuda, me ajuda. E eu mexendo na panela e o carrinho com o pé.
As mães sabem o que é isso, assim, né? Aquela habilidade ninja que a gente adquire na necessidade, assim, né? E ali, assim, aí chega o Israel e fala, mãe, me dá colo. Gente, naquela hora, vocês fizeram um auto com tanta empatia do pedido dele, eu não tive essa coisa, assim, me deu uma raiva. Eu falei assim, gente, eu sempre quero pegar essa criança no colo, ele foge de mim, tinha que ser agora. E uma resposta, tipo assim, agora não é a hora, você nunca quer. Ela estava quase para sair, quando ela estava na pontinha da língua, assim, o Espírito Santo me disse, eu ouvi, talvez, né, eu ouvi, eu falei assim, cala a boca. Eu assustei, falei, Espírito Santo é o Senhor? Tipo, não faz parte das palavrinhas mágicas, nem disse, fique quieta, por favor, eu ensino isso. Tipo, o Senhor me mandou calar a boca, eu fiquei meio chocada, mas eu fiquei quieta. E eu senti aquela direção, faça o que ele está pedindo. Eu desliguei todas as... Assim, meio chocada ainda de ouvir aquela direção, naquela hora de rush, naquela hora que eu estava tão... Eu desliguei as panelas. Eu falei, vem cá, filhão. Quebrada, assim, tipo, levei uma invertida, assim. Eu falei, vem cá, a mamãe vai pegar você no colo. Eu lembro que eu sentei, eu peguei ele, eu falei, te amo, filho. Ele falou, também te amo, mãe. Ele pulou do meu colo, voltou a brincar. Eu voltei correndo no fogão, acendi tudo de volta, né? Voltei na mesma lida. E, assim, continuei. E o Espírito Santo falou para mim, se você não tivesse me ouvido, uma ferida no coração do teu filho teria sido instalada. Né? Sempre me ouça. E eu fiquei ali também tão agradecida naquele fogão, assim, emocionada. Eu falei, Deus, eu sei que algumas feridas vão estar ali e a gente vai ter que trabalhar, mas, glória a Deus, por que essa não? E não porque eu te ouvi, só por isso. Porque eu ouvi a sua voz, obrigado por ouvir a tua voz. Então, como é gostoso, né? Quando a gente pode estar nesse lugar, onde a gente usufrui do conhecimento dele, que nos ajuda em tantas áreas. De manhã também compartilhei uma experiência na minha profissão, né, onde, como pedagoga, eu estava trabalhando numa coordenação e naquele lugar eu fui testada, assim, eu achava que eu não tinha capacidade de fazer algumas coisas que eram necessárias, que faziam parte, né, precisava ser firme, precisava trazer direção, e eu tinha um grupo de esquerda trabalhando comigo, e eles, eu contei mais detalhadamente de manhã, mas foi bem difícil, e eu orava, Espírito Santo, como eu faço? Como eu me porto? E eu recebia direções tão claras, faça assim, fala assim, entenda isso. E eu ouvi uma vez o testemunho de uma mulher de Santa Catarina, ela viajava na Donep, talvez alguém aqui também possa tê-la ouvido, eu não me lembro o nome, mas ela parecia uma Barbie, assim, uma senhora muito elegante, muito bonita, mas ela era esposa de um empresário muito bem sucedido em Santa Catarina, e o marido dela veio a falecer num acidente, e ela se viu agora dona de uma empresa e ela não sabia o que fazer com aquilo. Né? E ela conta no testemunho quando ela clamou ao Espírito Santo que a ajudasse, que ela precisava agora tocar aquilo, ela sabia como usufruir os recursos, ela conta no testemunho, mas ela não sabia como administrar. E o Espírito Santo foi dando passo a passo para essa mulher, e em pouco tempo ela duplicou todos os bens que eles possuíam, sabe? Todo mundo olhava e falava, agora ela vai perder tudo, agora vai acabar tudo, porque ela não tinha noção mesmo. Né? Uma coisa é você ter um embasamento, mas o Espírito Santo foi dando passos. E ela conta que ela ouvia, hoje você reúne toda a sua equipe, o staff, lá, os cabeças, e você vai dizer isso, isso, isso. Ela dizia que ela não sabia nem o que era que ela estava falando. E ela reunia, fazia cara de, está tudo sob controle. E ela falava aquelas coisas, eles olhavam assustados, ela olhava de volta. Ela, o que eu estou falando? Mas foi assim, ouvindo a voz de Deus, que essa mulher conseguiu, né, ter essa virada na empresa. Era uma empresa estável, uma empresa bem-sucedida, e conseguiu aumentar, se eu não me engano, era duplicar ou mais os faturamentos. Então, algo que eu creio nesse Deus. Né? E quando nós somos guiados por Ele, é isso que nós vamos ver. E eu vejo tantos cristãos, né, que ficam caminhando na força do braço e deixam de experimentar coisas tão especiais. Sabe, é difícil ver uma pessoa que conhece a voz do Espírito Santo, que não passou pelos treinamentos iniciais. Sabe, os primeiros impulsos são essas coisas simples. E o Senhor, Ele nos vê na nossa simplicidade, no nosso dia a dia. Sabe, Deus não é um Deus que se manifesta só num culto, numa reunião. Ele se manifesta o tempo todo, Ele está conosco, amém? E nós precisamos, então, dar ouvidos a essa voz, né? Nós precisamos estar bem sensíveis para que nós possamos, né, usufruir desse guia, que Ele está prontinho para nos guiar, e Ele tem prazer nisso. Né? Eu lembro que o meu sogro conta uma experiência, que ele estava com um carro para vender. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia se o preço era certo, ele não queria perder. Ele queria poder, ele precisava, na verdade, muito, estava vendendo porque precisava de dinheiro.
E ele estava para fechar um negócio, e ele lembrou que ele era crente. Você já sabe, quando a gente lembra que a gente é crente, você fala, puxa, eu estou para fechar um negócio e eu nem orei. E ele disse que ele dobrou o joelho e falou, Deus, eu não sei se eu estou fazendo um bom negócio, eu estou desesperado, eu não consigo ver muito bem. Fala comigo, Senhor. E ele abriu a palavra, e ele abriu, olha o texto, Provérbios 20, 14. Você fala que isso é coincidência, gente? Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então, se gaba. Ele entendeu na hora o Senhor falando. A proposta que o cara estava fazendo não era aquilo que era correto, né? Então ele pôde conter, ele não fez a venda e logo depois ele fez um negócio muito melhor, né? Então assim, é esse Deus do dia a dia, das pequenas coisas, sabe? Ele quer que a gente esteja atento, ele quer que a gente esteja prestando atenção, né? Ele quer que a gente possa ter esses sentimentos assim de segurança, esse sentimento de conhecimento, de poder usufruir do conhecimento que ele tem para transbordar sobre nós. E o terceiro benefício de ter um guia é a tranquilidade. Como é gostoso você poder seguir a tua vida sem se agitar demais. Hoje em dia tem crescido espantosamente o número de pessoas sofrendo crises de pânico, sabe, vários tipos de fobias, e eu não estou falando de mundanos, eu estou falando de cristãos. Eu não sei se é só lá no sul, gente, que o povo tem tido uns piripaque feio dentro da igreja. Sabe, isso acontece quando a gente decide realmente viver a nossa vida por nós mesmos, a gente bate a cabeça demais, a gente erra demais. Nós não temos super-olhos. Deus tem, mas a gente não tem, a gente não consegue viver amanhã, né? A gente não consegue saber 15 minutos para frente. Então, a gente é limitado demais, e quando a gente se rende ao cuidado de Deus, a gente começa a ter experiências que são legais demais, né? Que a gente precisa delas. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você pode descansar. O fim que você espera, né, você vai conseguir viver quando você buscar esses pensamentos de Deus para a tua vida, quando você buscar essa verdade para você, né? Tem um texto lá em Êxodo, no capítulo 13, eu gosto muito dessas figuras, de quando o povo estava andando no deserto e Deus os guiava, né? E a gente vê a palavra falando realmente de Deus como um guia. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu estava meditando sobre essa verdade durante o dia. Aqui em Belo Horizonte também é calor, eu cresci numa cidade quente, e eu não sei se vocês também já tiveram essa sensação de quando vocês estão num dia muito quente, que está aquele sol ardente, passa uma nuvem gorda, sabe aquela nuvem assim bem carregada, que ela passa e faz aquela sombra gostosa, que você fica parado e dá aquele refrigério assim, né? Você fala, ai, que delícia, um momento de sombra. Eu imagino eles estavam no deserto, né? A palavra fala que durante o dia era essa nuvem que os guiava, e o deserto tem a característica de durante o dia ser quente demais, né? E durante a noite ele passa a ser frio, porque o tipo de terra não consegue reter o calor. Então, durante a noite é frio, durante o dia é muito quente. E eu imagino aquela nuvem trazendo direção, mas ao mesmo tempo refrigerando, né, o povo, trazendo essa sensação de, hora que não dava, tipo, ia mais pertinho da nuvem. Não tão pertinho, né? Ops. E aí podia sentir, então, aquele refrigério tão especial. Eu vejo, assim, que ter o Senhor como guia nas nossas vidas tem esse plus. Além de você poder olhar para Ele e seguir, você ainda recebe refrigério na sua alma. É onde você é livre, sabe, dessas coisas tão difíceis que quantos cristãos têm sofrido, por não conseguir obedecer à direção, por não conseguir ver, por não treinar, né, não se desenvolver nessa questão de poder ouvir o Senhor. Né? O Senhor fala conosco através da palavra. Tem muito crente que não ora a Bíblia, gente. Vocês acreditam nisso? Acredita que tem crente que não lê a Bíblia? Você acredita que tem crente que não ora? E ele quer ter uma vida de vitória no Senhor. Né? Não tem como. Né? Durante a noite, então, eles podiam usufruir dessa mesma sensação, né, de ter a clareza, a luz,
né, mostrando o caminho. E eu não sei quantos aqui já andaram em lugares com ausência de luz, né? Quando você não tem nadinha, é horrível a sensação de você não saber aonde você está pisando. É muito ruim, né? Você não sabe se logo à frente tem um bicho, se tem um buraco, se tem qualquer coisa. É uma sensação, mas Deus permitia que essa coluna de fogo estivesse ali, para que eles soubessem aonde eles estavam pondo os pés, né? Para trazer esse sentimento de, olha, está tudo bem, eu estou aqui com vocês. Vai seguindo, vamos lá. E essa questão do calor. Eu saí do interior de São Paulo, eu sou barbarense, aleluia, né, de Santa Bárbara do Oeste, e agora eu falo, sabe a cidade do Cielo, que ganhou ouro na natação? É a minha cidade. Sempre a gente tem que pegar alguma coisa para falar, então é a minha cidade. Cidade bem quente, assim. E quando nós éramos crianças... O que eu estava... Peraí, deixa eu lembrar por que eu falei isso, para me perder. Do calor. Então, eu cresci nesse ambiente bem quente. Mas eu fui para o sul quando casei. Gente, eu cheguei em Guarapuava, eu chorava de frio. A cidade fica no 3º Planalto do Paraná. Então, ela venta, é como se fosse um campo aberto. Eu me lembro que eu ia para a faculdade de manhã, eu punha touca, cachecol, eu punha 5 calças, eu punha todas as blusas que eu podia, eu ainda amava, eu quase não dobrava, eu ia assim. E o pessoal tocava uma musiquinha na época, tinha os caminhões de botijão de gás, tocavam uma música. E eu chegava na faculdade e minhas amigas começavam, porque elas diziam que eu parecia um botijão, que andava assim, cheia de roupa. E eu lembro que eu sofri demais assim com o frio. E tinham noites que eu falava, Luciano, por favor, venha deitar, porque eu falava, eu preciso roubar o calor humano. Sabe, assim, era difícil se aquecer. Eu lembro que algumas vezes não saía água da torneira porque estava congelada. O shampoo congelava dentro do vidro. Diferente dos países europeus, que tem tudo com calefação, a gente sofreu o drama do inverno, assim. E como é gostoso quando você está congelado de frio sem estar perto de um fogo, uma fogueira. Eu lembro que algumas irmãs, algumas famílias da igreja, eles tinham lareiras, assim. E às vezes a gente ia visitar e falava, amor, não vamos embora não. Vamos ficar mais um pouquinho. E ficava ali perto, aquecendo, né? E aquilo dá um bem-estar, gente. Quando você está com frio, você chega perto de um aquecedor, é como o ar-condicionado inverso, né? Nos dias que você chega, aquela sensação deliciosa, assim, de, tipo, tá tudo bem, você não vai morrer de frio, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu vejo, assim, esse acréscimo mesmo na direção de Deus. Ele não só mostrava o caminho, mas esse cuidado, sabe? Se a noite é frio, tinha fogo. E eu vejo isso assim como o coração de Deus que ama os seus filhos, que se preocupa com os seus filhos, que provê aquilo que é necessário, né? E que a gente não desperdice isso, amém? Né? Que não vale a pena a gente viver sem experimentar dessas coisas, sabe? Esse cuidado, essa direção é tão especial. E lá em 2 Samuel 22, versículo 29, diz assim, porque tu, Senhor, és a minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. O Senhor, Ele é conosco, amém? E nessa noite eu queria que você pudesse pensar o que tem guiado a tua vida. Sabe, você verdadeiramente tem sido dirigido pelo Espírito Santo, né? As suas ações, as suas reações mostram essa dependência, esse cuidado, esse zelo. Porque o que nós precisamos ter é um zelo, sabe, de olhar atentamente, não perdê-lo de vista, não ficar distraído com as coisas que são passageiras. Quanta gente tão distraída! Né? Então, nós precisamos estar muito conectados. Eu queria que vocês pudessem abrir Efésios 5,18. A Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aquilo que te enche é aquilo que te domina. Você já viu uma pessoa bêbada? Gente, eu já tive, assim, tristes experiências com bêbados. Eu acho horrível uma pessoa bêbada. Tem aquele bêbado alegre, que fica rindo, que vai chegar uma hora que você depois você fala, fica quieto. Está sem graça, ele está... Sabe, às vezes está todo mundo chorando, aconteceu, e ele está lá rindo. Fora, sabe, fora da casinha mesmo. Tem aquele bêbado que começa a chorar. É horrível você ver uma pessoa que ela está sem controle. Ela paga aquele mico e no outro dia ela não sabe nem o que aconteceu. Né? Ela está embriagada, ela está, sabe, sem capacidade de responder por ela mesma. E a palavra fala que nós não devemos fazer isso com vinho, né, com uma bebida alcoólica, mas a palavra fala, mas encha-se do Espírito Santo.
Ele quer nos levar nesse lugar onde a gente fique tão cheio dele, que você fala assim, ai, se fosse eu natural, eu dava um tapa na cara daquela pessoa. Mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou sem o controle. Ele está aqui, já perdoei, ele está aqui. Sabe? E tantas situações vai ser assim. Aí chega na hora do culto para missões, aí você pega e dá assim, você olha a sua carteira, a sua pessoa daria a notinha mais pobrezinha da sua carteira, mas você está cheia dele e você entende que são propósitos assim para a eternidade, que aquilo vale, você pega a sua melhor nota, que vai te custar todos os lanches da sua semana, e você leva, e você volta, mas você está cheia dele, e você fala, eu estou tão feliz. Eu dei a minha melhor nota, eu nem sei explicar porque eu não daria, mas eu não estou no controle. E a gente vai vivendo algumas experiências de coisas que nós, por nós mesmos, nós não faríamos. Então a gente perdoa, a gente dá outra face, a gente anda a segunda milha, a gente faz, sabe? Porque Ele está no controle. É como a gente sente tanta diferença. Você deve ter já percebido, assim, alguns momentos da sua vida que você fala, yes! Aí você fala, mas yes, porque nem fui eu não faria isso. Não é a minha reação. Eu me lembro de uma triste experiência que eu tive com uma ajudante na minha casa. Ela era crente, eu confiava. E nós fizemos uma mudança, e as caixas foram acabando, e um monte de coisa não apareceu mais. E eu fui fazendo uma lista do que eu não achava. Eu comecei, querida, você viu isso, você viu isso, você viu aquilo? Ela olhava bem no meu olho e dizia, não. Aí um dia eu cheguei, um pouquinho mais cedo, eu senti o meu perfume nela. Eu falei, gente, ai, que coisa tão sem graça, foi tudo muito perto. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu estava orando, falei, Deus, o que eu faço? Eu fui lá para o meu marido, falei, amor, o que nós vamos fazer? Ele falou, querida, ela é sua ajudante, você lida com isso. Vai buscar o Senhor. Ele também não sabia como lidar. Ele falou, busca o Senhor, Ele vai dar a direção. Eu falei, valeu, eu não sabia o que fazer. E eu estava orando porque eu sabia que se eu acusasse ela, não tinha como provar. E era aquela situação tão desagradável, não sei se alguém já passou por isso, e você se sente tão invadido dentro da sua casa. A lista, quando eu escrevi, dava frente e verso de uma folha de caderno universitário, assim, de coisas. Eram muitas coisas. Eram coisinhas e algumas, não tinham muitas coisonas, mas eram várias coisinhas que a gente amava. Sabe, eram os joguinhos, assim, meu filho trocou de PlayStation, deu PlayStation para os filhos dela. Só que alguns jogos, que eram bem legais, ele tinha guardado para alguns filhos dos missionários que a gente conhece, que ele sabia que já tinham um aparelho e ele queria que eles tivessem esses jogos. Os jogos sumiram. Sabe, uma máquina minha fotográfica, algumas coisas assim que pra gente era legal, assim, que a gente gostava. Da minha filha, um MP3, umas coisas assim. E assim, aquela lista, eu olhava para aquela lista e falei, Deus, eu não aceito isso. Como assim, dentro da minha casa? Mas eu estava orando e buscando, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Minha mãe me liga e fala, nossa, Kelly, estava aqui, não sei porquê, eu fiquei com uma vontade de falar uma coisa que eu lembrei, mas eu não entendo. Eu falo, mãe, ela... Quando a fulana começou a trabalhar na sua casa, ela me contou uma história, mas eu lembrei agora assim, do nada. Eu falo, mãe. Ela disse que trabalhava num supermercado antes de trabalhar para você. E que o mercado acusou ela de ter roubado R$3.000. E ela não, como o mercado não teve como provar, ela ainda entrou com um processo contra o mercado. E ela ainda recebeu um dinheiro. Quando a minha mãe falou aquilo, eu entendi. Eu falei, não adianta eu ir para esse lugar de acusação. Eu falei, ok, mãe, obrigada. Não contei para minha mãe o que estava acontecendo, eu desliguei. Falei, amor, vamos fazer os acertos com ela. Aí eu chamei ela, eu não podia falar, ela também crente. Eu olhei para os olhos dela e falei, querida, você sabia que nada, eu não podia falar, sabe, mas eu ficava assim, sabe que nada vale a pena quando a gente pensa na nossa eternidade, sabe? E você toma muito cuidado. Ela começou a chorar. Eu já tinha pedido a chave um dia antes. Aí nós fechamos, ela era registrada, pagamos, fizemos todos os acertos, a gente não estava planejando aquele momento para aquilo, foi difícil pagar tudo que era devido a ela como uma trabalhadora. Fizemos tudo certinho. E eu falei assim, mas antes de você ir embora, eu quero orar com você. Eu quero te abençoar. E eu chamei os meus filhos e falei, vem dar um abraço na fulana aqui. Os meus 2 filhos foram com um bico. Eles estavam chateados, sabe? Mas eles foram. Eles abraçaram. Falei, vamos agradecê-la pelo tempo que ela nos serviu, foi bom. Quando ela nos serviu com o coração. Aí eu peguei nas mãos dela. E eu acho que isso foi pior do que qualquer tipo de acusação. Porque eu abençoei ela de verdade, de coração. Mas naquela hora eu sabia que não era eu. Como eu sabia? São esses momentos. Eu falei, Deus, eu estou cheia do Senhor, eu vou orar por ela.
peguei a mão dela e comecei, Senhor, o Senhor ama tanto essa vida. Como o Senhor a ama. O Senhor tem tantos sonhos a respeito dela. Gente, eu queria falar assim, ó. Sei onde você mora. Mas o Senhor nos leva nesse lugar, sabe? Aquele dia, depois assim que tudo aconteceu, eu falei, yes, glória a Deus, né? Nem deu BO aqui em casa, deu tudo bem, tudo certo. Mas eu sabia que era o Espírito Santo. Né? E muitas vezes Deus vai nos colocar nesse lugar, sabe? Nem sempre a gente tem só que ganhar. Às vezes a gente vai perder. Mas algumas coisas valem mais do que outras. E quando você não pede o teu testemunho, sabe? Quando você não pede o teu compromisso com Deus, você honra isso acima de qualquer coisa, a gente sempre vai colher frutos disso. Eu oro para o dia que eu possa olhar nos olhos dessa irmã restaurada, arrependida, e ela possa me falar alguma coisa daquele dia que foi o Senhor que proporcionou, sabe? Que ela possa falar aquele dia, alguma coisa mudou no meu coração, ou eu me lembrei alguns anos mais tarde, alguma coisa assim, porque eu sei que foi Deus que conduziu, né? E que nós possamos viver isso, amém? Que nós a gente não pode se conformar em viver uma vidinha medíocre quando a gente tem um Deus tão grande, né? A gente não pode viver relacionamentos tão miseráveis. Como é triste ver casamentos, sabe, cristãos, vivendo um ringue dentro de casa. O meu coração dói, porque, assim, eu falei hoje de manhã algo que eu sempre falo, mas nós temos os nossos pastores, né, é o pastor Eibe e a pastora Andréia. Uber, são nossa cobertura, eles que nos discipulam. E o pastor Eibe conta uma história que eu fico assim, que ele fala que ele, com os 4 irmãos, eles confabulavam entre si, dizendo que eles tinham uma suspeita de que o pai deles era um anjo. Gente, você imagina 5 crianças reunidas falando assim, ele é um anjo. Aí diz que eles falavam assim, onde será que ele esconde a asa? E eles confabulavam. E eu falei, os meus filhos nunca tiveram essa suspeita. Eles sempre souberam que tratavam-se de meros mortais lá em casa. Mas a gente tem procurado ser bem cuidadoso, para que quando a gente erra, a gente pedir perdão. Quando a gente vê que o negócio entrevou, porque tem dia que entreva o negócio. E você tem que parar tudo e falar, vamos dobrar o joelho aqui. A gente é crente. A gente é crente, nós temos um Deus. Vamos voltar aqui. Sabe, uma das coisas que a gente tem vivido que é tão gostoso é fazer os cultos domésticos. Reunir a família toda. Não é só lá na igreja, sabe? É dentro da nossa casa. Vamos orar junto. Vamos louvar. Gente, família que ora junto. Que tremendas são essas famílias. Né? Então, assim, essas coisas o Senhor tem para nós. Quando nós tomamos esses cuidados, a gente deixa de dar passos realmente em lugares assim que não deve. Né? A gente realmente vai poder acertar muito mais. Lá no Salmo 25, versículo 15, eu quero, né, que nós possamos estar encerrando, né, com esse texto. A palavra de Deus diz assim, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Quantos cristãos que você conhece, aquele seu amigo crente, que você já viu enredado em alguma área da vida, né? Os pés caíram na rede. E a palavra fala, quando os olhos do crente estão continuamente no Senhor, porque, né, às vezes a gente vive umas fases que a gente está tudo bem, e a gente está muito conectado, a gente está muito atento, mas às vezes chegam alguns problemas, alguns momentos de dificuldade, a gente cansa às vezes, né, e a gente tira os olhos dali, e a gente começa a olhar outras coisas. Eu tenho visto hoje que nós temos tido acesso a tanto conhecimento, mas nem todo conhecimento vale a pena. Sabe, a gente tem que voltar para aquela coisa da Bíblia mesmo, sabe? Tem que ser Bíblia no sangue. Porque tem muito achismo no nosso meio, sabe? E os achismos não nos levam a lugar nenhum, sabe? A gente tem que ficar bem assim, alicerçado, com os pés ali realmente na rocha, e ficar ali, sabe? Ser crente é muito bom. E eu não acredito que quando a gente falar que nós somos o povo mais feliz da face da terra, que isso é só um chavão, assim, gospel. Não é. Sabe, nós somos o único povo que tem essa capacidade em Deus de realmente sermos plenos, né? E quando isso não está funcionando, gente, é porque alguma coisa não é que está errado do lado de lá, é sempre do lado de cá, né? Porque nós temos um Deus que é perfeito, amém? Você serve esse mesmo Deus? Amém? Que não falha, que não muda, que é fiel, que é amor. Ele é perfeito. Então, a falha normalmente está do lado de cá. Que nós possamos realmente crescer e nos alinharmos com isso. Que nós possamos estar atentos. Que nós possamos ouvi-lo. Né? Quantas coisas você vai deixar de errar?
Sabe, eu vejo assim, os relacionamentos, eles são muito desafiadores, mas nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós somos feitos para andar, para nos relacionar, para estarmos com outras pessoas. Né? E muitas pessoas, elas têm realmente se fechado devido a ser ferida, né? As frustrações. O Senhor quer nos levar além, amém? O Senhor quer nos fazer bênção na vida de muitos. Né? O Senhor quer nos realmente trabalhar no nosso coração. E eu sei que quando a gente fica bem atenta, ligada nele, todas essas coisas são afetadas, porque ele nos dirige de forma que abrange toda a nossa vida, todas as áreas que nós estamos inseridos. Né? Eu queria que você pudesse ficar em pé comigo nessa hora. Eu quero que você possa olhar com bastante coragem para dentro de você. Olha e pensa, quanto tempo você gasta pensando nas coisas que são eternas, comparado com o tempo que você gasta com as coisas da terra? Se permita olhar com verdade, assim. Você realmente tem amado o Senhor mais que tudo? Você tem realmente atentado para os princípios em todas as áreas? Desde aquelas pequenas verdades, né, que te levam a esse lugar de calar muitas vezes, de ceder outras, de andar a segunda milha quando você talvez esteja tão cansado, ou de virar outra face quando você foi tão mexido. Né? Então, eu quero que nessa noite, eu creio que o Espírito Santo quer que a gente possa fazer, né, com a ajuda dele, essa avaliação. Como que as suas ações, as suas reações, as suas escolhas, elas têm glorificado a Deus? Né? E realmente os teus pensamentos, eles precisam apontar para o céu. Pensa o que tem enchido o teu coração. Os teus projetos para os próximos anos, né, inclui respeitar a palavra de Deus e a vontade de Deus para você? Ou você tem guiado aí o teu carro sozinho? Tem feito as decisões por conta? Oh, Espírito Santo, nessa noite é tão gostoso lembrarmos esses princípios, Deus. Trazemos à memória mais uma vez essa verdade, que o Senhor guia os teus filhos. O Senhor não nos deixa desamparados, sozinhos por conta. Mas o Senhor nos mostra, nos aponta uma direção, um caminho seguro, tranquilo. O Senhor é aquele que realmente ama os teus filhos a ponto de querer que os pés não sejam enredados por nenhum tipo de engano, nenhum tipo de mentira do inimigo. Nessa noite nós queremos nos sujeitar a Ti, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós, consciente ou inconsciente, menosprezamos essa direção à nossa frente, seguimos por conta. Perdoa-nos, Deus. Nós queremos poder crescer na sensibilidade de ouvir a Tua voz, de poder seguir a Tua instrução. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos perceptíveis a esses pequenos impulsos, para que quando realmente cheguem as direções maiores, nós possamos entendê-las, Senhor. Ajuda-nos a sermos treinados nisso, dentro das nossas casas, colégio, faculdade, emprego, aonde nós estamos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Nós cremos nessa verdade de que o Senhor é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas. Então ajuda-nos a sermos filhos melhores, sermos marido, esposa melhor, pais melhores, cidadãos realmente melhores, em todas as expressões profissionais melhores, em tudo que fazemos. Deus, nós desejamos glorificá-lo, Senhor. Nós desejamos honrá-lo, Senhor. Vem realmente, Senhor, mudar-nos, transformar-nos, de forma que nós possamos nos conectar àquilo que é eterno, Senhor. Nós não queremos gastar os nossos dias, a nossa força, a nossa vida correndo atrás de vento, Deus. Nós não queremos perder os melhores anos dos nossos relacionamentos, para depois, tão mais tarde, permitirmos a cura do Senhor, o confronto do Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Faz em nós, Pai, realmente a Tua obra, transforma-nos para que hoje, desperta-nos desse lugar, onde muitas vezes entramos por nós mesmos, um lugar de comodidade, um lugar de resistência.
Nós queremos realmente derramarmos o nosso coração na Tua presença nessa noite. Pedimos o Teu perdão quando não temos olhado com cuidado para Ti, quando não temos colocado os nossos olhos no Senhor. Mas nessa noite eu creio que muitos aqui, Deus, juntamente comigo, têm decidido, Senhor, a colocar os olhos no Senhor. Alguns de nós a voltar os olhos ao Senhor. Sei que muitos aqui já provaram tantas coisas especiais quando estavam atentos à Tua direção. Então, Senhor, nós tornamos a Ti, nós voltamos. Aqueles que ainda nunca provaram, Deus, encoraja a fé do coração, a crerem que isso não só são meramente palavras, mas isso é uma verdade. Os Seus filhos são guiados. Nós podemos provar, Senhor. Leva-nos, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, enquanto orávamos, eu senti bem forte no meu coração que muitos aqui sentiram uma saudadezinha, assim, de tempos onde foram mais sensíveis à voz de Deus. Sabe, é muito bom a gente crescer, mas às vezes a gente cresce e a gente se torna independente demais, e o nosso lugar de filhos é sempre ser dependente do Senhor. A gente não pode sair nunca desse lugar. Sabe, quando a gente às vezes vai fazer algumas coisas para Deus que a gente nunca fez, a gente fica lá, ai, Senhor, 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 por favor, Senhor. Ai, só se for pelo Senhor, contigo, pra Ti, vamos lá, por favor, não me abandone. E a gente vai, e é uma bênção, porque o Senhor não nos abandona, Ele está com a gente. Mas aí a gente vai fazendo algumas coisas e vai dando certo, a gente fala, já aprendi. Sabe, às vezes a gente sai de casa e a gente não dá nem bom dia realmente para o Espírito Santo, a gente nem lembra que Ele está ali. Sabe, e isso não é estar embriagado dele, isso não é estar cheio. Sabe, nós precisamos ter essa lembrança diária. Nós não estamos, sabe, assim como se você não abastecer o teu carro, ele para. Se você não abastecer o teu interior, ele vai secar e não vai fluir coisa de Deus de você. Não se iluda. Sabe, às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente acha que ninguém está vendo, mas sabe, tem coisas que não dá para você ficar fingindo para sempre. Lá em casa eu falo, sabe, se eu não oro, se eu não me encho da presença de Deus, primeiro que vai perceber é o meu marido. Se passar um dia assim, ele já dá uma olhada e fala, filha, vai orar. Mas se passar 2 dias, os meus filhos também já percebem. 3 dias, já vai ficando mais fácil para quem me conhece, os que estão ali no trabalho. 5 dias já está no osso, gente. Qualquer um vê. Paciência vai embora. Eu costumo falar assim, gente, eu sou calma, eu sou paciente, eu não sou nada, só quando o Senhor está mesmo. Eu já tenho percebido bem claramente isso. Eu achava que eu era super legal. Até quando você vai se deparando com alguns vazios teus, você fala, eu sou sem Ele. Não rola. Não dá. Não dá. Que a gente possa lembrar disso. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para lembrar o teu coração disso. Sei que muitos aqui estão assim, aleluiadíssimos. Sei que vários de vocês têm vivido dias tão especiais na presença de Deus. Mas tem muitos aqui que precisam mergulhar mais fundo. Porque não é essa vidinha aí que Deus tem para você. Sabe? Então nós fomos trazidos nessa noite para lembrarmos disso. Receba essa palavra. Mas ouse colocar em prática. Ouse. A partir de agora. Fala, Deus, eu não quero fazer mais nada sem estar com os meus olhos no Senhor. Mostra aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me dirige, fala comigo, me ensina. Me leva para esse lugar de tranquilidade, de segurança. Todas as inquietações, os agitos vão cessar no teu coração. Você vai poder usufruir, né, do benefício desse cuidado, de ter um guia na tua vida, pensando por você, mostrando a direção. Ele sabe mais, ele tem super olhos, né? Você pode realmente viver de uma outra forma, e é tão legal, né? E aqueles que eu senti no meu espírito, que você sentiu uma saudade hoje, não deixa passar, porque às vezes a gente sente naquele momento que a gente está na presença de Deus, e a gente respira e faz, que saudade, mas a gente sai daquela porta, volta para a nossa correria, para as coisas, e deixa passar, não deixa passar, cultiva isso dentro de você, amém? Vocês recebem essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus.
Vamos declarar isso? Eu sei que estás comigo. Levante sua mão aí e declara para Ele. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Mais uma vez. Minha sal, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Queridos, que bênção de Deus para a nossa vida, é ou não é? Que presente